Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Trago para vocês mais uma questão relacionada aí ao teorema das servas trigonométricas. Eu acho que quanto mais exercício nós praticarmos, mais a gente fica familiarizado com esse tipo de questão. Bom, o que diz o teorema das servas? Eu não vou fazer o desenho aqui, mas dado qualquer sevianas, o encontro dessas sevianas vão determinar ângulos, né? Vão dividir os ângulos de seus vértices de tal modo que eu não vou necessariamente desenhar aqui e fazer novamente. Que o teorema das sevianas, e já foi provado no canal, diz o seguinte: o seno de α1 vezes o seno de β1 vezes o seno de θ1 vai ser igual ao seno de α2 vezes o seno de β2 vezes o seno de θ2. A gente não vai provar novamente, a gente vai fazer a aplicação disso aqui. Isso aqui é bem interessante a gente observar o seguinte: você não precisa se prender necessariamente a alfa, beta e tal. Você olhou aqui que houve uma variação. Por exemplo, se eu pegar este ângulo aqui, eu tenho que pular esse e pegar esse. Aí eu pulo esse e pego esse. Depois, isso é igual aqui. Pego esse ângulo, pulo esse. Pego esse ângulo, pulo esse. E pego esse ângulo. Então é isso que a gente vai fazer. Presta atenção. É legal esse tipo de resolução, que ele faz a gente começar a pensar muito sobre os ângulos, sobre o suplemento, o complemento, entendeu? E é uma resolução legal, apesar de não ser uma resolução assim, vamos dizer assim, muitas das vezes não ser uma resolução assim que você traça lá, faz um traçado e talvez possa encontrar com muita agilidade a solução. Mas essa questão é uma questão bonita, por isso que eu estou falando, que eu gosto de resolver questões assim, que faz a gente trabalhar a nossa memória, trabalhar o jeito da gente pensar a questão. Então, olha só, eu posso dizer que o seno de x vezes, de acordo com o que eu disse a vocês, nós vamos pular esse ângulo e pegar esse, vezes o seno de 50, vezes, eu vou pular esse ângulo e vou pegar o outro, seno de 40. Isto tem que ser igual a quê? Olha só, eu vou pegar este ângulo aqui. Pô, mas peraí, como é que eu sei quanto vale esse ângulo aqui? Pelo menos escrever ele numa expressão. Acompanhe comigo. Aqui nós não temos 70. Beleza. Aqui nós não temos 70. Ok, então nós temos 70 com 70, 140. Para chegar a 180, faltam 40. Como esse ângulo foi dividido em x, eu posso dizer que essa parte aqui é 40 menos x. Então, achei o ângulo lá, seno de 40 menos x, vezes, peguei o 40 menos x, pulo esse, pego esse aqui, seno de 20, vezes, pulo esse, pego esse aqui, seno de 30. Tá aí, Agora é só trabalhar suplemento e complemento. Pessoal, é legal a gente lembrar o seguinte, lembrar o seguinte,
toda vez que eu estiver trabalhando, e aí eu vou escrever aqui do lado para não atrapalhar. Quando eu estou trabalhando, quando eu percebo que o ângulo é complementar, o que quer dizer isso? Que a soma de dois ângulos que um ângulo é o complementar do outro, é isso que eu quero dizer. Se eu pegar os dois e somar e der 90 graus, se a soma de dois ângulos der 90 graus, sempre, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro. Então, ó, o seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Essa é a expressão que exprime isso. Dá um exemplo, Márcio. O seno de 40 é igual ao cosseno de 50, sim ou não? A soma de 40 com 50 não dá 90? Agora, por outro lado, se eu estiver trabalhando com dois ângulos que são suplementares, o que acontece? O seno de um vai ser igual ao seno do outro. Repetindo, se dois ângulos, se eu pegar e somar eles e der 180 graus, se um é suplemento do outro, suplementa, a soma dá 180 graus, o seno de um é igual ao seno do outro. Vamos expressar isso numa equaçãozinha tranquila. O seno de alfa, considerando que são suplementos, né, é igual ao seno do seu suplemento. Márcio, dá um exemplo disso aí. Não entendi. Cara, o seno de 100 é igual ao seno de 80. Sim ou não? Se eu pego 100 e mais 80, dá quanto? 180 graus. Eles são suplementares. Então eu posso dizer que o seno de 100 é exatamente igual ao seno de 80. Esse conhecimento é importante. Além disso, nós temos que lembrar isso aqui, ó. Essa identidade aqui, ó, esse arco duplo aqui, ó. O seno, porque a gente está trabalhando com seno ali, né? De 2x é 2 seno x cosseno x. Tudo bem? Então, lembrar isso. O seno de um arco duplo é igual a 2 vezes o seno do arco comum, né? A metade do arco, né? Vezes o cosseno da metade desse arco. Certo? Pois bem, vamos voltar à questão e aí a gente vai começar a manipular esses valores que nós temos. Note o seguinte, eu tenho o seno aqui, ó, de 40. Vocês concordam que esse seno de 40 é igual ao cosseno de 50, sim ou não? Porque 40 mais 50 dá 90, não dá? E a soma de dois ângulos que são complementares, o seno é igual ao cosseno. Então, o seno de 40 é exatamente igual ao cosseno de 50. Caramba, Márcio, aonde você quer chegar nisso? Calma, vamos chegar. Seno de x vezes o seno de 50
vezes o cosseno de 50. Não é à toa que eu estou transformando isso em cosseno. Isso é o seno de 40 menos x, vezes o seno. Aqui eu vou repetir o 20, tá? Para não embolar. Vezes 1/2, porque o seno de 30 é 1/2. Vou passar esse 1/2 para o outro lado, ó, o 2, né? Ele vai passar a multiplicar. Olha o que vai aparecer aqui, ó. O seno de x vezes 2 vezes o seno de 50 vezes o cosseno de 50 é igual ao seno de 40 menos x. E aí eu vou desmembrar esse 20 aqui. Esse 20 não é um arco duplo? Eu posso dizer que isso é vezes 2 vezes o seno de 10 cosseno de 10. Sim ou não? Beleza. Vamos melhorar isso aqui. Como que a gente pode escrever essa expressão aqui, ó? Essa expressão aqui. Nós vamos escrever essa expressão, seno de x vezes o seno do dobro desse arco, né? Desse ângulo, né? Certo? Isso é igual a quem? Ao seno de 40 menos x vezes 2 seno de 10 cosseno de 10. Eu queria que vocês prestassem atenção ao seguinte. Lembra desse seno de 100? Ele é o suplemento de quem? De 80, né? Se eu pegar 80 com 100, dá quanto? 180. Então eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, que esse seno de 100 é igual ao seno de 80. Eu estou fazendo passo a passo para vocês não se perderem. Vezes o seno de 80 é igual ao seno de 40 menos x vezes 2 seno de 10 vezes o cosseno de 10. Olha o que apareceu de novo aqui para nós. O seno de 80 e o cosseno de 10. Eles não são iguais? O seno de dois arcos, seno de arcos complementares não são iguais? O seno de 80 não é igual ao cosseno, ao cosseno do seu complemento? Então, ó, 10 não é o complemento de 80? Se eles são iguais, tem o mesmo valor, né? Se o seno de 80 é igual ao cosseno, quando a gente fala igual, quer dizer que tem o mesmo valor. Se eu passar ele para cá, eu posso cancelar imediatamente. Tudo bem? Olha que barato. Manipulação trigonométrica. Show de bola. Então, ó, eu vou pegar o seno de x sobre o seno de 40 menos x. O que eu fiz? Eu peguei esse 40 e joguei para cá. E aí, olha só. Eu vou fazer o passo a passo. 2 seno de 10. Foi isso que sobrou para nós. Eu vou escrever esse 2 que está multiplicando na forma de fração. Por quê? Porque multiplicar por 2 é a mesma coisa que dividir por 1/2. Repetindo. Multiplicar por 2 é a mesma coisa que dividir por meio. Dividir por meio, por quê? Porque quando você divide por uma fração, você repete o primeiro, numerador, e multiplica pelo inverso do denominador. O denominador não é meio, o inverso dele vai ser 2. Então, nada mais, nada menos, nós estamos só transformando isso aqui, só fazendo o processo inverso. Então, ó, o seno de x sobre o seno de 40 menos x, isso é igual ao seno de 10
sobre 1 meio. E quem é o seno de que o resultado dá meio? Não é 30? Sim ou não? Olha que barato. Então nós podemos escrever assim, ó, que o seno de x dividido pelo seno de 40 menos x, isso é igual a quê? Ao seno de 10 sobre o seno de 30. É isso mesmo que vocês estão pensando, ó. Essa igualdade aqui, ela está prevalecendo, né? Só que embaixo eu tenho que ter uma certeza. Vamos ter essa certeza? Eu posso escrever esse 40 de uma outra forma. Eu posso escrever essa expressão aqui de uma outra forma. De que forma eu posso escrever? Na verdade, transformar, né? Eu posso fazer uma igualdade. Se o x é 10, eu posso ter a certeza, olha, se o x aqui a gente já consegue perceber que é 10, eu posso ter uma certeza assim, ó, que o seno de x está para o seno de 40 menos 10, assim como o seno de 10 está para o seno de 30. Agora, olha, observe as igualdades. Vê se não bateu. E aí eu pergunto a vocês, quanto vale o ângulo x? Portanto, o x é igual a quanto? 10 graus. Ah, professor, complicadinho, né? Desenvolver. Sim, complicado, mas olha só. A objetividade dessa questão é você aprender a manipular as questões, as relações trigonométricas, estabelecer correlação entre suplemento, complemento. Isso é legal você exercitar. E uma questão dessa, se você não consegue traçar lá no triângulo uma reta da qual vai te permitir calcular o valor do ângulo, você sai pelo teorema das servas. Professor, quando é que eu sei que são servas? Cara, você traçou um segmento que sai do vértice, 3 segmentos que saem do vértice e se interceptam, eles são sevianas. Sevianas quaisquer, não necessariamente bissetriz, altura, não interessa. Você pode aplicar esse teorema aí a partir do momento que existe uma intersecção das servas, das sevianas quaisquer, tudo bem? Por isso, teorema das servas trigonométricas, porque entre essas sevianas são formados ângulos e essas sevianas se interceptam em algum lugar no triângulo ali. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Convido a você que não é inscrito se inscrever no canal, compartilhar e deixar nos comentários. Gostaria de deixar aqui registrado que teve uma questão aí que houve um equívoco na hora da continha lá, na hora da operação básica, de uma operaçãozinha básica. Não me lembro agora se é 12 vezes alguma coisa. 12 vezes 16. 12 vezes 16. Me parece que eu coloquei 196. E não é 196. Eu acho, se eu não me engano, é 192. Pessoal, errar continhas básicas assim, a gente não pode errar na prova lá, tá? Isso é fato. E também não dá para a gente errar essas continhas básicas na hora que a gente estiver desenvolvendo aqui. Mas você desenvolveu toda a questão aqui, neste caso eu explicando para vocês. Se você chegar lá no final e perceber que eu errei uma continha boba, e que era só uma continha, só para finalizar a questão, porque o que está em questionamento aqui não é necessariamente operações de multiplicação. O que está aqui no questionamento
é a aplicação do teorema das servas, certo? Não é uma operação de multiplicação, divisão, não é nada disso. É o teorema das servas, é um conhecimento mais, vamos dizer assim, mais puxado, entendeu? Isso aqui é bobagem em relação a isso. Então, eu queria pedir aí desculpa a vocês, eu não vou nem retirar o vídeo. Se vocês olharem o vídeo aí e perceberem que tem uma operação de multiplicação no final de tudo errado lá, eu peço aí que vocês façam a correção devida e relevem, uma vez que o objetivo principal se chegou, que foi explicar o conteúdo todo, e tão somente no final é que houve um equívoco, eu acabei me equivocando e cometendo essa falha aí que realmente não se pode cometer no momento de uma prova, tá? Com toda certeza. Mas no momento aqui que eu estou explicando, eu cheguei no resultado e se você percebeu, parabéns para você. Você está atento e você está percebendo até onde a gente quer chegar, tudo bem? É até legal essa troca que quando vocês retornam para mim, mostrando alguma coisa, que se for algo que muda totalmente o resultado lá na hora de resolver a questão, mas como foi um resultado final, o resultado final você tem capacidade para corrigir caso haja erro no resultado final, na multiplicação, você mesmo pode corrigir. Tudo bem? Até a próxima aula. Espero que tenham todos gostado. Compartilhe e tenham foco que vocês vão conseguir chegar no objetivo de vocês. Valeu!